Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, sou consultor financeiro há mais de 16 anos e eu ensino você a ganhar R$ 10.000 como consultor sem experiência, sem faculdade. Em apenas 3 meses você já vai estar ganhando dinheiro com essa profissão. Gostou disso? Então segue nossa página no YouTube, segue nossa página no Instagram, curte esse vídeo que eu ensino tudo você. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas situações que o consultor encontra quando chega numa empresa, ou até quando ele já está na empresa. Após algum tempo começam a aparecer algumas surpresas. Por exemplo, as empresas elas acabam que negligenciando algumas contas, né? Ou deixando quietinha alguns passivos. E como se isso fosse sumir, né? Deixar de existir ou deixar de ser cobrado. E quando o consultor ele acaba que sabendo desse passivo, ele tem que, de alguma maneira, resolver, né? Normalmente chega para ele já ou numa cobrança extrajudicial ou numa notificação, e isso não é bom, porque já está numa fase final de cobrança, né? Então as empresas deixam lá quietinha e quando chega para o consultor acaba que tomando um susto e tendo que tomar alguma atitude rápida com relação a isso, né? Então o que o consultor deve fazer? Ele deve manter a serenidade, deve manter a calma, né? Ele tem que ter um tempo para poder traçar uma estratégia e sentar com o credor, tá? Assim como acontece com contas bancárias. A empresa possui um passivo na conta bancária, seja lá qual for o banco, e como não tem aquele passivo, ela deixa de usar a conta, né? E ela acha que deixando de usar a conta, aquele passivo também deixa de existir. E a mesma coisa acontece, o consultor não é informado daquela questão, não passam a informação para ele referente a esse passivo, né? E quando chega a cobrança também, ou de uma maneira judicial, ou numa carta de protesto, ou numa notificação, ou até já que a dívida já esteja em juízo, ele tem que fazer as coisas de maneira muito rápida. O mais importante é o quê? Que o consultor ele seja o mais transparente possível. Chame o credor até você, né? Converse com o credor, explique a situação, seja franco que você entrou na empresa para poder ajudá-los, né? E de que aquele passivo não vai ficar esquecido, não vai ficar parado, né? Peça um tempo para poder entender o passivo e também entender como é que você vai encaixar aquele pagamento, né, daquele credor dentro do seu fluxo de caixa. Você precisa ter um tempo para poder maturar e traçar uma estratégia para isso, tá certo? Outras questões são erros operacionais. Muitas empresas possuem erros operacionais do pessoal que trabalha no financeiro e são erros sabidos por todos, né? Só que aquele medo de mudança, erro de sair da rotina do dia a dia, ou até mesmo uma certa facilidade de estar tratando aquilo com uma certa pessoa, os erros persistem, né? E o único lesado nisso é a empresa, né? Acaba prejudicando o dia a dia da empresa, acaba prejudicando a saúde financeira da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas empresas atuam com desconto de duplicatas ou fomento mercantil. O que seria isso, tá? A empresa ela vende faturado o seu produto, né? E quando ela vende faturado, ela vai vender lá faturado em 30, 60, 90 dias, né? Então ela vai receber isso parcelado em 3 vezes nesse caso. Ao invés dela ficar esperando receber esses títulos, ela antecipa isso com uma empresa de fomento mercantil, ou com banco, ou com factory, ou com FDIC, ou com securitizador, enfim, com empresas de fomento mercantil. Essa empresa, ela cobra um deságio, ou seja, ela cobra uns juros por isso, né? Muitas vezes, a pessoa que está operando o financeiro, ela nem faz conta, né? Ela manda a operação, aquela empresa que atua com eles manda um aditivo de operação, de desconto, né? Aquele aditivo para que a empresa possa conferir os dados, fazer o cálculo de taxas, ver se está tudo dentro dos conformes, né? Possa assinar, isso é um documento, né? Que depois pode ser cobrado judicialmente, e para a pessoa responsável devolver esse documento para a empresa de fomento mercantil, pagar a operação, ou seja, acreditar o dinheiro na conta da empresa. O que acontece muitas vezes, tá? Essa pessoa não confere, não faz conta, nem sabe quanto que está sendo cobrado de juros. E muitas vezes são juros exorbitantes, tá? São juros que não são praticados no mercado. Ou seja, são praticados, só que não são calculados. E isso cai numa rotina do dia a dia, por quê? São operações de certa maneira que são simples, né? Ela entende que aquilo é uma facilidade,
que está sendo feito todos os dias de uma maneira muito rápida e atendendo ela no dia a dia, só que ela não calcula e não vê que teoricamente, aquilo pode fazer que falte dinheiro. Aí, mais uma vez, a empresa está sendo lesada por isso. Então, são erros operacionais que são sabidos, só que por comodidade acabam que não sendo tratados, né? E a empresa é lesada. O que o consultor deve fazer? Primeira coisa, o consultor tem que pegar um histórico, né? Traçar uma linha de corte. Então, daqui para trás eu vou calcular, vou ver o que está sendo cobrado, ele vai ter uma estatística do passado de quanto estava sendo cobrado, e se está sendo cobrado juros exorbitantes, ele tem que mudar, tem que buscar outra frente, outro local para atuar, né, para descontar esses títulos ou para antecipar o recebível, e é simples assim. Por que as pessoas não mudam? Porque não desconhece isso, não sabe nem onde procurar uma empresa de fomento mercantil. O consultor tem essa informação, isso é muito importante, inclusive ele ter parceiros que possam auxiliá-lo, né? Essas empresas, de fato, são operações de risco, mas essas empresas trabalham com isso, né? Eles entendem qual é o risco e eles sabem que isso pode acontecer. Então isso é muito comum em muitas empresas. Vou dizer para vocês que praticamente em todas as empresas que a gente já atuou, que eu já entrei, já atuei, sempre tem um erro, não vou dizer um erro operacional, mas sempre tem situações como essa, né? São comuns e as pessoas acabam que deixando por comodidade ou por facilidade. Então hoje nós falamos aqui de alguns itens que são extremamente comuns aí nas empresas, né? São os erros operacionais que a gente acabou de falar, né? Que o próprio funcionário ou a pessoa que atua no financeiro acaba aqui por comodidade ou por medo de sair da rotina do dia a dia, né? Tá ali no fácil, né? Faz todo dia a mesma coisinha e é muito fácil, é rápido, ela consegue atender o dia a dia dela, mas às vezes paga muito caro por isso, né? Outros são o quê? São as contas bancárias que têm passivos e são esquecidas, né? Um empresário ou aquela pessoa que atua no financeiro tem um passivo ali, fica quietinho, não vamos falar nada, não vamos usar a conta também, que vão esquecer da gente. Isso a gente sabe que não existe, né? O banco não vai perder, ele não vai esquecer também, em algum momento ele vai cobrar, né? E quando ele vem cobrar, quando chega num finalmente, já vem com uma conta bem alta, né? É óbvio que tem estratégias para a gente se defender e para brigar com o banco, né? Mas, enfim, quando está no fim, já é um pouco mais difícil, já fica mais trabalhoso, mas é possível. E outra questão é a negligência com algumas contas mesmo, né? O empresário muitas vezes vai deixando para lá, deixa esquecido, não trata aquele passivo como deveria ser tratado, com atenção. O credor merece atenção, né? E quando o consultor fica sabendo, já é na cobrança final, naquela questão de notificação ou cobrança judicial, e não tem muito tempo. E aí ele tem que ter uma calma, tem que ter serenidade para poder tratar o assunto da melhor maneira possível, né? Para que não venha lesar a empresa, tá certo? Gostou de saber disso? Segue minha página no YouTube, curte esse vídeo, segue minha página no Instagram, que eu tenho muito mais coisa para ensinar para vocês.